meus queridos alunos, olá galera concurseira ligada aqui no canal do Professor Evandro. Estamos de volta aí com as videoaulas de atualidades para concurso, videoaula de atualidades de 2018. Estamos aí iniciando a discussão dos temas, das discussões, das notícias que foram relevantes para 2018, mês de abril. Então esta é a nossa quarta videoaula discutindo atualidades para os concursos depois de 2018 e início de 2019, ok? Então, antes de iniciar nossos debates de hoje, se inscreva no canal, dê seu joinha, compartilhe, né? Deixe seu comentário, deixe sua crítica no canal do Professor Evandro. Então, a dica de hoje de atualidades, a dica deste vídeo de atualidades é que você que vai fazer o seu concurso, você tem que fazer uma análise da relevância da notícia para a sua realidade, tá? A sua realidade de comunidade, a sua realidade profissional, né? A sua realidade como um todo, tá certo? Então, nem toda notícia que se tornou notícia atual vai estar dentro da sua prova de concurso, porque a tua prova de concurso ela vai estar vinculada à tua realidade, tá certo? A realidade da tua comunidade. Então, às vezes, uma notícia internacional dificilmente vai ser cobrado de você informação sobre ela, porque ela não tem reflexo na tua prática, no teu cotidiano, ok? Então, vou dar um exemplozinho simples para você entender. Então, nós temos, por exemplo, uma notícia sobre que a gente discutiu lá na aula de janeiro. Na aula de janeiro a gente discutiu sobre a grande lua, né? A lua de sangue. Esse tema dificilmente vai ter reflexos para os concurseiros de nível médio, de nível fundamental. Mas ela pode ser relevante para os concurseiros da área de ciências, para os concurseiros da área de geografia, que estudam os astros, que tem uma vinculação com os astros, certo? Então, a gente tem que começar a analisar as questões a partir disso. Nós tivemos, por exemplo, na aula anterior, na aula de março, a morte do Stephen Hawking, uma notícia de grande repercussão internacional, e ele desenvolveu conhecimentos, debates da área da física quântica, da física da relatividade quântica. Então, esse tema, dificilmente ele vai ser cobrado em uma prova de concurso de atualidades de ensino fundamental e ensino médio ou ensino superior da área de saúde. Provavelmente ele vai ser um tema discutido, né, para alguém que vai concorrer ao cargo de professor de física, ou que ele vai concorrer a um cargo de engenharia, um cargo mais da área das ciências ligado à mecânica quântica, ou da área de eletrônica, né? Estou aqui tentando especular sobre que áreas poderia ser o foco dessa questão. Então, a dica do professor Evandro de hoje é que o tema de atualidade ele está vinculado à realidade de você, concurseiro, à realidade da tua comunidade e da tua profissão, do teu cenário de atuação, tá certo? Então, normalmente, o tema de atualidade ele vai estar vinculado a isso, tá? A prova de atualidade está vinculado à tua realidade. É uma notícia atual, mas que tem reflexo na tua comunidade e na tua prática profissional, ok? Então, vamos aí para a discussão do tema de hoje. 50 anos da morte de Martin Luther King. Então isso é comemorado em abril, né? Então em 28 de agosto de 1963, Martin Luther King fez seu discurso mais emblemático para mais de 200 mil pessoas que marcharam em Washington pelo fim da segregação racial, né, da separação racial americana. Um ano depois recebeu o Prêmio Nobel da Paz, foi assassinado a tiros em um hotel em 4 de abril de 1968, na cidade de Memphis. Tá? Então aí 50 anos do assassinato de Martin Luther King. Então, os concurseiros que vão fazer provas da área de história, da área de geografia, da área das ciências humanas, essa notícia é realmente bastante relevante. Tá? Então você tem que lembrar disso. E se foi um tema que
trouxe repercussão, ele pode ser cobrado em outras disciplinas, numa interpretação de texto de língua portuguesa. Então nós podemos ter aí esse tema sendo discutido em várias áreas. A luta de King, né, ou de Martin Luther King, levou à implantação da Lei dos Direitos e dos Direitos de Voto em 1964 e em 1965, que colaboraram para o fim das normas estaduais que separavam de separação racial dos Estados Unidos. King era casado com Coretta e teve quatro filhos. Então, informações mais detalhadas sobre a vida de Martin Luther King. Era um protestante e que lutou aí pelo fim da desigualdade racial no mundo. Então, esse tema pode ser também relevante na medida que ele também dá força para as discussões de dessegregação racial ou de preconceitos raciais, também em território nacional e em todo o globo terrestre. Beleza? Vamos continuar nossas discussões. Bombardeio dos Estados Unidos e Reino Unido e França na Síria. Nós temos aí Estados Unidos, Reino Unido e França bombardeando aí regiões da Síria. Este é um tema que é recorrente, a gente falou disso na aula de fevereiro, estamos voltando a discutir sobre isso. O problema da Síria, para você que vai fazer a prova, que vai ser concurseiro da área de humanas, é importante você aprofundar para entender as relações políticas, tá certo? E para nós que somos concurseiros, ou para aqueles que são concurseiros de ensino fundamental ou de ensino médio, que são de outras áreas que não é a área de humana, não é a área de política, deve se contentar apenas com entender essas disputas territoriais, essas disputas na tentativa aí de resolver o problema da guerra civil na Síria. A guerra civil na Síria está em curso desde 2011 e é o conflito de maior repercussão internacional dos últimos anos da atualidade. A guerra civil síria tem contornos totalmente distintos que envolvem os interesses geopolíticos de diversas potências no Oriente Médio. Então aí são problemas um pouco mais complexos, né? O objetivo das nossas aulas não é discutir detalhes sobre as notícias, ou detalhes sobre os problemas noticiados, né? Isso cada concurseiro vai tentar analisar ao seu cargo, né? Se você é de nível fundamental e nível médio, não precisa aprofundar tanto o tema, mas se você é um concurseiro de nível superior que vai fazer um cargo de geografia ou de história, tá? Ou então de outra área de nível superior que trabalha geopolítica, que discuta geopolítica como diplomata e outras áreas, seria interessante aprofundar o tema para conhecer o tema com profundidade e entender a complexidade destes conflitos da guerra civil nesta Síria, na Síria. Nós falamos aí dos ataques, né, a retaliação aos ataques de Bashar al-Assad, né, acusado de usar armas químicas. Nós tivemos as redes sociais sendo alimentadas com imagem de crianças em estado muito triste, né, por conta da utilização dessas armas químicas. Então isso foi de certa forma utilizado ou foi noticiado em todo o território nacional. Em relação às armas químicas, aqueles que vão concorrer para a área de farmacologia ou de farmácia, aqueles que vão concorrer para a área de saúde, aqueles que vão concorrer para a área de professor de química, pode aparecer questões analisando essas questões aí dessas armas químicas, desses compostos aí, tá? Pode ser presente na sua prova, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima discussão. Novos presidentes em Cuba e Paraguai. Né, o mês de abril também marcou a eleição para o novo presidente de Cuba, com a vitória aí de Díaz-Canel, após 60 anos de governo dos irmãos Castro. O novo presidente foi confirmado com 99,83% dos votos. Pense num cabo que tem voto. Votos também foi eleito como presidente do Paraguai o conservador Mário Abdo, né, Botinez, eu acho que é isso, com 46,45% dos votos. Tá? O resultado da eleição no Paraguai reflete o crescimento de partidos de direita, né? Esses partidos de direita ganharam força. Um fato notório é a eleição
do Jair Messias Bolsonaro, que é um declarado representante da direita brasileira, que foi eleito presidente do Brasil. A gente vai discutir isso mais adiante, nas videoaulas mais adiante. E na América Latina nós temos aí o retorno, o fortalecimento desses setores de direita. No Brasil, houve a queda do Partido dos Trabalhadores, o PT, como o impeachment da Dilma Rousseff, né, e prisão. Ele está falando um cenário geral da diminuição da força da direita, né? Então isso que começou em 2016 e que em 2018 isso vai dando repercussões eleitorais em alguns países da América Latina. A prisão do Lula, né? Na Argentina nós temos a saída da Cristina Kirchner, né? E a entrada do Maurício Macri, né? E no Peru a eleição de Pedro Pablo Kuczynski, né? Então é mais um debate mais para a área daqueles que vão fazer nível superior, especialistas aí em geografia ou geopolítica. Mas o fato é que há realmente, em termos gerais, né? E com exceção da eleição em Cuba, né? Porque nós temos a continuação, né, dos segmentos mais à esquerda, mas nos outros países nós temos aí a retomada de grande parte dos partidos de direita assumindo o poder na América Latina. Não vai ser diferente no Brasil, nós também temos o retorno da direita ao poder. Nós não vamos fazer discussões de valores, vamos aí ao que nos interessa, a notícia é o que nos interessa. Nós temos as Coreias assinam declarações de paz, nós temos aí o encontro da, né, Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né, que há muito tempo não se encontrava, além prometerem acabar com o arsenal nuclear dos países. O acordo também pode envolver os Estados Unidos e a China, tá? Então isso é uma notícia de abril que é bastante importante para o cenário internacional. Antes, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, anunciou que seu país suspenderá seu programa de testes nucleares e de mísseis de longo alcance. No comunicado, Kim também afirma que seu governo fechará o centro de testes nucleares instalados no nordeste do país. A Organização das Nações Unidas avaliou positivamente a decisão, né, e expressou sua confiança de que isso permita gerar confiança a favor da desnuclearização, né, da Península Coreana, né, da diminuição aí das armas nucleares da Península Coreana. Então, essa é uma notícia que a gente já vem desde lá em janeiro. A gente já falou da aproximação da Coreia, né? Em fevereiro a gente falou das Olimpíadas, que as duas Coreias vão se unindo, e aqui nós temos um cenário, um tratado de paz, a assinatura de um acordo de paz, e também a aproximação aí com os Estados Unidos, e aí a decisão de diminuir os arsenais nucleares ou parar de testes nucleares e mísseis de longo alcance. Seria aí o caminho para a paz mundial, ou pelo menos a diminuição do nosso medo de que eclodisse uma futura guerra envolvendo essas nações. O mês de abril também é marcado pela prisão, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente Lula, né? Esse termina sendo um baque para a esquerda brasileira, principalmente para o Partido dos Trabalhadores, né? Então Lula foi condenado aí por 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro. Foi o primeiro presidente da República do Brasil preso por crime comum, né? Então há uma alegação da defesa de Lula de que ele é um preso político, mas mesmo assim ele foi preso e aceitou, teve toda uma comoção midiática, né? Nós tivemos aí a transmissão ao vivo da prisão do Lula, né? Um grande comício, uma grande panfletagem, né? A militância do Partido dos Trabalhadores, de partidos e setores de esquerda, simpatizante do presidente Lula, também esteve lá para dar seu apoio, para dar sua força. Então nós tivemos aí o mês de abril sendo marcado pelos debates aí da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então nós temos aí, após a acusação de ter sido beneficiado aí, né, por 33,7 milhões, né? Tem os casos, os detalhes aí do condomínio Solares em Guarujá, algumas condenações que Lula sofreu, né? Aí o famoso triplex, no processo do triplex do Guarujá, né? Então armazenamento aí entre 2011 e 2016 de presentes que Lula recebeu
durante os mandatos como presidente. Então ele está preso em uma sala especial da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Mesmo preso, Lula lidera as pesquisas para presidente do Brasil. Então veja o que isso teve reflexos aí nas questões eleitorais do Brasil. Nós temos um presidente, né, um presidente muito popular do Brasil, preso e mesmo assim liderando as pesquisas. Então isso para você entender a divisão da população brasileira entre aqueles que aceitam, que acreditam que o Lula é culpado e aqueles que acreditam que o Lula é inocente. O fato é que a prisão do Lula foi noticiada em todo o território brasileiro e em todo o mundo. Esta prisão pode sim ser cobrada das nossas questões de vestibulares, e você, nas nossas questões de vestibulares, questões de concurso também, e você, como um bom concurseiro, como um bom estudante de atualidades, deve ficar ligado, né, nessas informações e nessas notícias. Até porque esta é uma notícia do mês de abril, mas que perdura até os dias atuais, já que o Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo depois das eleições que a gente vai discutir nas próximas videoaulas, né, continua preso, né, continua lá preso na Superintendência da Polícia Federal, né, e aguardando aí recursos, né, tentando a sua soltura, ok? Então, notícias envolvendo o presidente Lula sempre vai dar destaque no território brasileiro, porque pela importância que Lula teve para a presidência do Brasil, pelos reflexos, se foi positivo ou não, isso cabe a cada um decidir. O canal do professor Evandro não discuta aqui, não estamos aqui para valorar as notícias, e sim para discutir e debater, para fazer com que você esteja atento e não erre as questões de atualidades que caiam no seu concurso. Nós temos aqui em abril sendo apresentada aí a versão final da Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, do ensino médio, tá? Essa BNCC e a reforma do ensino médio, né? A reforma já é um debate bem antigo, assim, é um debate que se consolida em 2017, a reforma do ensino médio se consolida em 2017, e que aí é apresentado o relatório final é apresentado pelo MEC. A versão final da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, referente ao ensino médio. O próximo passo da reforma curricular é a discussão junto à sociedade para a implementação da proposta, tá? Então isso ocorreu durante todo o ano de 2018. Nós tivemos vários encontros, né, nos municípios, nas secretarias estaduais e municipais de educação, para discutir aí a BNCC. O ponto central é a flexibilização dos currículos, permitindo áreas de conhecimento com carga horária mínima estabelecida, além de horas para aprofundamento em áreas de interesse dos alunos, né? Há uma especialização aí já no ensino médio, o aluno do ensino médio já decidindo os caminhos que vai trilhar aí na sua vida profissional. Se você tiver maiores curiosidades sobre a BNCC é um assunto de atualidade, mas é um assunto que vai ser cobrado para os concurseiros da área de educação, da área de pedagogia, da área de professor, né, das áreas relacionadas à educação. A BNCC é um tema não só de atualidade, mas é um tema específico, né, para os cargos da área de educação. Então a reforma do ensino médio, o documento assegura aí que todas as escolas do país desenvolverão seus currículos a partir de um conjunto orgânico, né, e progressivo de aprendizagens essenciais. A base também afirma a importância da implantação de escolas para educação de tempo integral. Há uma tendência, né, uma recomendação. Essa recomendação inclusive foi implementada na lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, na LDB. Se você é um concurseiro da área de educação, professor, quer se aprofundar, legal, o canal do professor Evandro tem videoaulas sobre as mudanças na LDB, as mudanças da legislação baseada aqui nessa reforma do ensino médio. Se você quiser se aprofundar, aqui a gente está discutindo como uma notícia, mas lá a gente discute como os detalhes, o que é que mudou, o que é que não mudou dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então essas mudanças, né, essas mudanças aqui apresentadas aqui, vai causar aí um impacto, né, estrutural na educação de ensino médio no nosso território brasileiro. Então é uma notícia de grande relevância em todo o território nacional.
Temos aqui a concentração da renda a dados do IBGE, a divulgação desses dados do IBGE em abril. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou a pesquisa referente à concentração de renda no Brasil, consequentemente a desigualdade da mesma. A pesquisa considera todas as fontes de renda, população, como salário, apresentação, a aposentadoria, pensão e programas de transferência de renda como Bolsa Família. Informações como esta podem ser cobradas na prova de redação e tanto em outras provas. Então o importante é que você vai ver aqui que no Brasil nos últimos anos houve um aumento da concentração de renda, ou seja, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Esse dado do IBGE são dados dos 2 últimos anos, 2017 e 2018. O IBGE fez esse levantamento estatístico e concluiu que em 2017 e 2018 os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres ficaram cada vez mais pobres. Então esse dado é um dado importante e relevante, divulgado aí no mês de abril, tá? Aqui nós temos uma notícia do campo da cultura, morre a Dona Ivone Lara, a cantora e compositora Dona Ivone Lara, morreu aos 97 anos, no Rio de Janeiro. Se você não conhece a Dona Ivone Lara ou as composições dela, seria interessante você ouvir, você conhecer do que ela fala da realidade brasileira. É uma autora de música popular brasileira, é considerada um dos maiores nomes da música popular brasileira. A cantora sempre foi muito ligada também aos compositores, da escola de samba Portela, da Portela. Então é interessante você conhecer um pouco mais sobre essas músicas, porque ela pode aparecer como interpretação lá na prova de língua portuguesa, ou um trechozinho da música e tal. Então apenas para informar você, porque pode ser relevante, então pode sim ser cobrado, tá? Então, a Justiça dá mais prazo para Samarco fechar acordo sobre Mariana. Então, um acontecimento do ano anterior tendo reflexo aqui no mês de abril. Então, isso vai ser criticado nas redes sociais, É como se a justiça estivesse passando a mão na cabeça de pessoas que foram responsáveis por uma catástrofe, por mortes e pela poluição da natureza, poluição de muitos de regiões que eram muito importantes para alguns setores da população, tá? Então o rompimento da barragem de Mariana, da mineração, foi considerado o maior desastre ambiental do país. Então esse grande desastre ambiental do país foi relevante. Essa notícia parece que um tapa na cara dos ambientalistas ou daqueles que queriam uma reparação um pouco mais enérgica e um pouco mais rápida, tá certo? Então, ficamos por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal, é facinho, tá certo? O canal do Professor Evandro agora dispõe de um canal em WhatsApp. Lá a gente dá algumas dicas, disponibiliza as videoaulas em primeira mão para você, e tenha também a oferta de algum material em PDF, algum material que você se interesse, e você pode adquirir lá a preços simbólicos. O importante é que você estude, passe no seu concurso, no seu vestibular. A dica deste vídeo que eu falei é que a notícia nem sempre é importante para o seu concurso, para a sua realidade. Então a sua atualidade está vinculado à tua realidade de comunidade, do teu povo, e também está vinculado à importância dessa notícia para a tua área profissional. Normalmente as questões estão vinculadas à tua área profissional ou à relevância daquilo para o teu estado, para o teu país. Perfeito? Então, ficamos por aqui. Não esqueça de se inscrever e estude, porque quem estuda, Deus ajuda.